Hoje a gente tem esse rádio da Sony, um ICF 5500M, né, fabricado em 1973, 74, por aí, o ano dele. E ele é um rádio de 4 bandas, né? Tem FM, ondas curtas, marinha e o AM normal. Ele tem aqui um equalizador, volume, tem até loudness, é uma coisa inédita para um rádio desse, né? Mas como ele é grande, né? Então ele tem algumas coisas que os outros não têm. Ele lembra muito o que eu mostrei aí, que era o ICF 7800, né? Só que ele na versão inteira. O outro era dobrável, né? A versão mais compacta, que ele veio depois desse daqui. Acho que esse foi o primeiro. Esse chamaram de Sky Sensor, né? Tem outras versões dele também, né? Chamada de Capitão 55. A gente acha várias versões dele na internet, né? Cada um com, dependendo do país, Japão, Reino Unido e Europa. Aí muda algumas configurações. O FM no Japão só vai até 97 MHz, eu acho, 96, não lembro. Algumas versões não tem a banda marinha, né? Mas é praticamente o mesmo aparelho. E assim, pelo que eu testei rápido, né, ele tem um baita de um som, né? Profundo, tem uns graves bonitos, assim. Ele não é grande, não é muito grande não, é meio compacto para um rádio grande, mas também não é tão pequeno. Mas ele tem tudo que a maioria desses rádios mais incrementados tem, né? Mais banda e tal. Tem temporizador, serve para ligar o rádio depois de um tempo, ou desligar ele depois de um tempo. Acho que o tempo máximo aqui é 1 hora. Aqui você pode configurar, se você quiser ver o nível de bateria e o nível de sinal da recepção. E ao mesmo tempo serve de VU, né, para o som. Aqui é uma chave para DX local. No caso do AM ondas curtas, marina, a única coisa que ele faz é desconectar a antena. Ele põe um resistor em série e atenua. Aqui é a posição normal dele. Inclusive o manual diz que essa é a melhor posição para deixar o tempo inteiro. Ali é só para usar o atenuador quando tem uma estação muito forte. E também, se botar para baixo, ele é a gente desliga o controle de frequência automático do FM, né? Aí ele não trava na frequência automaticamente, ele passa a ser uma sintonia normal, né? Sem muita coisa. A antena dele é um pouco esquisita, né? Você aperta esse botão aqui, ela se ejeta, aí você puxa e estende. É um recurso interessante. E assim, pelo que eu notei, ele está precisando trocar alguns capacitores, porque ele é muito antigo, né? Assim, esse é um rádio que está na minha coleção. Eu não tinha certeza se era o ideal, assim, da ter. Eu já estou feliz com o 7800, mas quando eu vi esse, resolvi dar uma chance também. E também como hobby, né? Ver se eu faço uma manutenção nele, básica. Mas pelo que eu notei, não é. Ele tem algumas coisas que não estão certas. O FM funciona perfeito, né? Bem claro, sintoniza legal, mas a partir do AM, ondas curtas e tal, a sintonia fica, eu acho, meio fraca. Então acho que a gente tem algum problema aqui. Pode ser capacitor antigo, velho, seco já. Muita gente na internet tem relatado isso, nesse rádio principalmente. Dependendo da versão, ele traz capacitores bons, outros nem tanto. Acho que esse aqui tá uma mistura dos dois. Talvez, quem sabe, né? Ou pode ser até os transistores do mixer e do oscilador local, que pelo que eu notei, como é anos 70, né? E eles são dois SC 710 e eu acho que 730, 930, eu não lembro. Esses transistores têm, nas pernas deles são cobertas de prata, né? Então ele tem a tendência a oxidar. E a oxidação entra no encapsulamento, aí o transistor começa a apresentar fuga depois com o tempo. Pode ser o caso aqui. No caso do FM, talvez ele esteja funcionando
legal, mas pode ser que os outros transistores estejam bons, né? Que o oscilador local e o de... Aliás, o oscilador local não, como é o mixer, ele é compartilhado com o FM, ele é funciona como um transistor de frequência intermediária também do FM. Então talvez para o FM ainda esteja funcionando bem. Tem a boa amplificação, mas no caso do AM não, ele está meio esquisito. Ele sintoniza, mas é como se tivesse a emissora fraca. Eu acho fraca. Mesmo eu usando o gerador de função perto da antena, tem um bom sinal e tal, mas a deflexão desse VU fica um pouco mais da metade. Então tem alguma coisa estranha nele aqui. Tudo casado pela idade, né? Então, o que é que ele traz mais aqui? Aqui é a sintonia. Tem esse knob bem legal, que ajuda você a sintonizar rápido, né? Que é a chave dele. Esse aqui ainda está com o fone original. E o reservatório dele fica. Aqui é para ligar a antena. Uma antena externa, caso queira, né? Aqui tem as entradas e saídas dele, que acho que é energia, fone de ouvido. Aí tem uma saída para gravador, no caso, né? Tem uma que é para colocar um multiplexador, para decodificar o FM em estéreo, e aí vai. E entrada auxiliar também ele tem. Você pode plugar um MP3, quem sabe, né? E usar ele também como aparelho de som normal. Então, ele ainda tive a sorte de achar ele, mas com a fonte original também. Só que ela não está funcionando. Eu já desmontei, olhei, já fiz um esquema de circuito. Inclusive ela tem até o plug original ainda. Coisa rara mesmo. Aí eu olhei o circuito, né? Chequei transistores. Essa é uma fonte regulada, mas ela não usa o tradicional que a gente usa hoje em dia, que é o... Como é o nome? LM7805, né? Essas coisas assim. Uma fonte de 4,5 volts, ele usa uma espécie de regulagem mais básica, com um transistor mesmo e um diodo Zener. É uma pena que o diodo Zener não tem nenhuma especificação nele. Eu não sei dizer qual é a voltagem dele. Eu fiz uma simulação de circuito e eu creio que ele seja um transistor de 3.3 volts ou entre 3.3 e 3.9 volts. E o resto é... Aqui a tampa da bateria acabou de sair. Aqui tá faltando até tem uma fitinha aqui que ajuda a expulsar a pilha. Ela não tá mais aqui. Então esse rádio acho que já foi mexido. Então aí eu não sei qual é a tensão desse Zener. Mas na simulação eu testei com de 3.9 até 3.3 e o ajuste da fonte parece ser verdadeiro. Varia de 4 volts, alguma coisa, 4.2 até 5. Um pouco mais de 5, até perto de 6 volts por aí. É uma fonte ajustável. Ela tem um seletor de voltagem interno, não está mostrando ali no dentro, mas dentro dele tem um seletor interno de 3 voltagens. Eu acho que deve ser 90 para o Japão, né? 110 para o resto do mundo, Brasil e tal. E 240 para a Europa, que também tem versão europeia lá, a energia é 240. Deve ser isso. Eu não tenho certeza, que não tem nenhuma marcação lá. E a tampa aqui tá meio... Isso aqui era para ser uma esponja, uma espuma e tal, para segurar o alto-falante aqui, né? Virou farinha. Aí de cara aqui a gente tem esse fio solto, que eu creio que seja o negativo da alimentação. O negativo? Não, positivo. O positivo da alimentação está solto. Deve ter soltado dessa solda. E eu acho que alguém tentou refazer essa parte aqui do soquete das pilhas. Porque esse fio não é para passar por cima. Eu acho que alguém desmontou. Tem essa molinha aqui, que ela é para fazer força na pilha, né? Ele tem esse mecanismo. Só que o ponto de soldar não é para ser aqui, é para ser do outro lado. Então eu acho que alguém remontou e acabou invertendo isso aqui, porque isso aqui está enganchando na placa de circuito.
Então tem algo a mais aí pra gente ver. Que é o circuito dele por trás. Não tem muita. É bem ocupado aqui o negócio. Essa tampinha aqui é pra. Aqui tá bem nos FIs do FN, detecção também, de não ter correlação e tal. Aqui deve ser Marinha, da banda Marinha, alguma coisa assim. Tem alguns ajustes aqui de antena também. Trimmer também, tem alguns trimmers no meio, mas do outro lado do circuito. Mas no geral tá inteiro aqui, antena ótima, grande. Essa é a parte do AM, essa aqui é a parte da banda Marinha. Ondas curtas é direto. Ele usa um transformador aqui no oscilador local, em vez de. Quer dizer, um transformador de antena, em vez de usar um enrolamento na própria antena. Normalmente eles fazem assim, né? Tem rádios que é assim, é só enrolar alguns fios e algumas voltas e a gente tem mais ou menos a banda, né? Então vamos ver se a gente consegue tirar aqui o circuito para olhar melhor, para ver melhor. Pelo manual ele diz que a gente puxa esses knobs aqui, todos eles. Oi. Cuidado aqui. Tem mais algum aqui na frente? Acho que não. E tem que tirar esse do temporizador aqui. Tem que tirar também essa argola da antena. Só que para tirar... Onde está agora? Meio complicado aqui. Tem um jeitinho aqui para tirar ela, essa argolinha. É assim. Pronto, aqui facilita na hora de puxar o circuito. E aí o manual fala também que para ajudar a tirar, saiu até a esponja aqui, tá? A esponja tá dura. Para ajudar a tirar o circuito, a gente empurra os knobs de volume aqui. Ele ajuda a levantar o circuito aqui. Ah, sim. Eu tava vendo um vídeo de um cara que disse que ele passou meia hora para poder tirar, mas sei lá, parece tão simples. Eu acho que ele não leu o manual. Por dentro aqui é interessante. E aqui eis o circuito. Vou tirar esse troço daqui. E aqui está a obra-prima. Muito interessante a coisa. Esse é um alto-falante de 4 polegadas e 1/4, 120 milímetros, né? Extremamente eficiente. Para a potência que ele tem, acho que é 1,5 W esse rádio. Mas é muito alto som para 1,5 W. Eu acho que esse alto-falante tem um SPL muito grande. Deve ser de 100 decibéis ou mais para chegar nesse ponto. Então aqui a gente tem logo de cara o VU. Tem a sintonia aqui com essa fita, né? Isso aqui é clássico, né? Usado no 7800 também. Acho que todos eles dessa série usam esse tipo de sintonia. Tem uma marcação aqui, um pequeno tracinho. A gente alinha com uma bordazinha, um tracinho bem fininho nesse plástico aqui. Aqui é a maneira que a gente alinha o dial dele. Ele estava meio fora. Eu abri ele uma vez. Eu coloquei o dial no lugar. Como quem escorregou e tal. Alguém forçou na hora de sintonizar. Ele estava escapando na hora de sintonizar aqui, mas estava frouxo. Acho que alguém apertou o parafuso, né? Mas deixou o plástico um pouco para baixo. E o que acontece aqui na lateral dele é que ele tem essas engrenagens aqui e não estava fazendo muito contato, tá muito solto. Ele estava escorregando. Forcei o plástico um pouco mais para cima e parafusei de volta. Aqui é potenciômetro deslizante, tá ótimo esse potenciômetro. Todos eles estão ótimos. As chaves também eu já apliquei um limpa-contato, não estava legal. Acho que a
do DX aqui, estava ruim. A chave também de seleção de banda não estava boa. Estava esquisita. Estava com muito mau contato. Eu já apliquei aqui, já limpei. E embaixo ali tem esses dois transformadores aqui de cima são de ondas curtas. O mais embaixo ali no canto é da banda marinha, aquele vermelho ali. E tem outro escondido aqui, um pouco lá dentro, que é o do AM, que é do local do AM. Tem vários ajustes aqui, tem trim aqui, tem uns três, tem um do AM aqui, ondas curtas e marinha embaixo também. Tem um intermediário em algum lugar por aqui nessa fiação, em algum lugar perdido. Muito... Ele é bem arrumadozinho, sabe, esse rádio, mas é difícil acesso para os componentes aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer nele é trocar esses capacitores, que já passou da época, tem mais de 50 anos. Então o ESR dele já está alto. Já medi alguns dos pequenos, está alto mesmo. Esse talvez não, esse de 1000, esse que aqui da alimentação tá bom. Tem os de 470 maiores aqui também, deve estar bom. Mas qualquer suspeita acima do SR normal eu já vou trocar. Talvez eu nem sequer deixe eles por aqui, embora que eles sejam Nippon Chemical, são bons. Mas eu não sei, pela idade eu tiraria. Se eu for usar todo dia o rádio, então eu tiraria eles e colocaria novos no lugar. Talvez, quem sabe, eu use até capacitor SMD. E nesses menores aqui, alguns são de 10 microfarads, outros de acoplamento. Então acho que ficaria legal assim, para não ter que me preocupar tanto assim. E o acesso também não é lá essas coisas desses pequenininhos. Tem o que está embaixo desse controle de volume, mas aqui é tudo no encaixe aqui. É só mexer um pouco aqui nessas travinhas e o circuito sai. Em cima também sai tudo aqui. O painel. Agora para montar é um Lego. É meio complicado, mas tá aí. Então vamos começar os trabalhos aí. Com os capacitores primeiro. Se ele não resolver essa questão desse AM que não tá legal, então... Que também pode ser capacitor eletrolítico ruim na linha do... Eu sei que tem um no circuito que seleciona os osciladores locais, qual eu vou usar, qual o rádio usa, né? Na hora que a gente mexe na chave. Tem uns lá, tem que olhar nessa região. Tem os que estão no circuito do AVC também, é bom olhar. Esse aqui, claro, cinza deve ser El, né? El não sobrevive muito assim não, esse tempo todo. Já peguei alguns que estavam bem marginais mesmo. Mas é interessante. Interessante a construção e o design dele. Ele pode ficar até em pé. Não tem problema não, ele fica. Aí dá pra testar ele com ele ligado. Assim. Mas, né, vamos ver. Vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui. E a gente começa trabalhando aos poucos pra ver. Deixa eu ver de que lado é esse negócio fica. Eu acho que é pra cá. No original. Isso. É bem assim. Ele se encaixa mais ou menos assim no padrão. Vamos lá. Bom, eu revisei todos os eletrolíticos dele, a maioria estão tudo dentro da especificação. A maioria é perfeita, inclusive os que são Nichicon, que são esses pretos, esse daqui é de 1000. Todos esses pretos são Nichicon. São tão excelentes ainda, inclusive com SR lá muito baixo, abaixo de 1 ohm, coisa rara, né? Eu só troquei 3 aqui porque eu desconfiei que o valor já estava passando. Tá fora da porcentagem mínima, né? Aí tem esse capacitor duplo aqui, de 470. Tava medindo quase... Um lado medindo 670, outro 600, né? Tava bem acima do normal. E esses pequenos aqui eu acabei tirando. Só esses 3 estavam fora da tolerância.
realmente fora da tolerância. O resto não, o resto está tudo perfeito, né? Não vou mexer em mais nada aí. Aproveitei, né, e verifiquei também essa chave, que ela tem várias seções e cada seção dela na parte do AM pelo menos estava, tem um ponto da antena, eu acho que é da antena. É uma parte da chave que seleciona o oscilador local. Eu estava com a resistência um pouco alta, né, dando 58 ohms por aí eu limpei com limpa-contato e chegou a resistência cair para quase zero. E agora a recepção melhorou, mas ajustei de novo as FIs. Esse aqui eu descobri que ele tem duas versões, esse 550M, é uma versão chamada, uma que vai para o Reino Unido, que é o K, e uma que é para o resto da Europa, que é a AEP. Esse aqui é a AEP, por causa da frequência de intermediária de 455 kHz. Na versão que é do Reino Unido é 468. Então tem essa diferença de frequência intermediária. Inclusive eu ajustei para 468, mas a sensibilidade caiu. Então não é essa a frequência dele, 455 mesmo. O bom é que tem um cristal aqui entre um cristal cerâmico de 455 que está entre esses dois transformadores de frequência intermediária e não tem como você errar na hora de ajustar. Ele sempre vai dar o pico maior lá na frequência dele. Nesse caso aqui é 455. O trimmer da antena não precisa ajustar, tá legal. O bom é que ele tem esse meter aqui, então dá pra ver a sensibilidade máxima, né? Através dele. Aí dá pra ajustar olhando por ele também. Mas eu mexi e tava quase lá. Uma das coisas que eu pretendo fazer agora é mudar essa iluminação, que é fraquinha. Vou mudar ela para LED, mas eu vou colocar um circuito que tem um temporizador. Que aí quando eu aperto aqui ele permanece ligado por um certo tempo. Talvez por uns 5 segundos, quem sabe, e ele vai apagando aos poucos. Eu vou usar um LED de alto brilho, consome um pouco menos de corrente do que essa lâmpada. Que eu acho que com a corrente dessa lâmpada dá para alimentar mais 2 LEDs aqui. Mas eu só vou usar um. Porque ele usa esse túnel aqui feito de acrílico, né, e a luz passa por ele, né, e o intuito disso aqui é acender por trás do visor, desse visor aqui. Aí meio que o número acende. Se eu conseguir colocar esse LED da turbina aqui de modo que ele ilumine isso aqui, ele acaba iluminando também o contador do temporizador. Aí como ele é de acrílico, ele acaba também ficando aceso. Mas eu vou testar, se não ficar legal, e aqui tem muito espaço para colocar um circuito. O circuito é bem pequenininho, são 2 transistores, um capacitor, alguns resistores. E aí eu posso usar o próprio circuito aqui com essa chave para ligar e desligar. Só vou precisar de um fio a mais que eu vou ter que pegar dessa placa aqui, que é justamente esse fio vermelho que está vindo para cá. Ele é o que alimenta, que está passando positivo da energia direto para cá. Aí eu vou usar ele para alimentar o circuito. E esse vermelho e azul é o terra. Ele vai para o terra, o vermelho é o que vai ligar o circuito quando apertar a chave. E eu vou ver se consigo esconder a coisa toda aqui. E o LED aqui eu acho que é de 3 milímetros para se encaixar aqui. Maior do que isso talvez não caiba. Eu consegui uns de 20 mil lumens, acho. Não sei se esse é o termo, mas bem LED de muito alto brilho. Na cor verde, quem sabe, verde combina também, porque o painel de certo modo é verde por trás. Consegui azul e amarelo, mas o amarelo já é mais fraquinho, já é 5 mil lumens só. Eu teria que usar 2 pelo menos, ou 3, não sei. Um pra cada lugarzinho desse aqui. Então, vamos ver esse circuito aí do LED só essa é a única modificação que eu vou colocar aqui dentro dele, que eu vi alguém fazendo, acho que foi um cara da Indonésia. E aí eu termino ele. E tá perfeito, som maravilhoso, não tem nada demais aí. Alguns capacitores aqui que eles chamam de alumínio, mas eu creio que isso aqui seja... como é que se diz, cara?
Pode ser filme metálico, eu não sei, que aqui, ou então é de tântalo, né? O manual diz que é de alumínio, mas não diz que é tântalo. Talvez seja tântalo mesmo. E é só isso. A chave tá excelente, tá tudo normal aí. Tudo ótimo. Chave de. Isso aqui é o VU. Quanto mais alto o som. Quanto mais alto o som ele mexe. Mas eu posso escolher também esse daqui, que ele mostra o nível de bateria e o de intensidade de sinal. Ele tem esse negócio também. E aqui é um temporizador mecânico. Isso aqui é interessante. Ou você pode ligar girando, né? Se ele estiver desligado, você liga. Aí depois do tempo ele desliga. Ou se ele estiver ligado agora e eu girar, aí ele desliga. E depois de um tempo ele liga. depois de... é esquisito, mas é assim que funciona. Então vou estudar esse circuito antes de fechar. Vamos lá. Bom, eu criei um circuito aqui, né, que substitui essa lâmpada, só que ele tem um temporizador, deve dar mais ou menos uns entre 5 e 7 segundos ligado. E eu coloquei um LED azul para testar ali. A iluminação ficou muito boa. Não vai vazar tanta luz quando tiver a tampa, né, mas é um LED muito forte. Mas eu notei que ele não está iluminando muito esse... Esqueci o nome. Esse dispositivo aqui de tempo, né? Aí é que ele tem uma numeração também, mas isso aí não é importante, não. O mais importante mais é o VU e o display ali. O azul, quando acende, né, ele realça muito o branco e esconde mais o verde, né? O verde fica parecendo preto. Se tivesse uma cor vermelha, o vermelho também ficaria preto. Então eu vou desligar a luz do quarto aqui e vou tocar no circuito aqui, fechando a chave para ligar. Pronto. Aí eu vou desligar o flash. Quer dizer, agora eu não estou enxergando nada. Deixa eu ligar de volta aqui e eu vou tocar no circuito só pra gente ver. Pronto, aqui ele tá ligado. Ele fica... A cor parece exagerada, mas não é. É um azul mais ou menos assim. Só que aí a câmera compensa, né? A luminosidade. E ele tem mais ou menos esse tempo aí pra ver. Ele tem esse tempo de duração. Aí eu calculei o circuito para ver qual seria a melhor opção, né? E eu cheguei nesse ponto de mais ou menos 5, 7 segundos. Eu notei que isso aí existe no modelo posterior a esse rádio, que é o 5600. Ele chama de Memory Light, alguma coisa assim. Nada mais é que um circuito desse, temporizador. Esse eu estou usando 2 transistores, alguns resistores só, e um capacitor com um resistor em paralelo, né? Que aí ele forma um circuito que carrega num tempo aí. Tem um resistor na base do transistor que acho que é de 100K. Esse também define o tempo, né? Que a corrente passa de um lado para o outro até esvaziar o capacitor. Enquanto o capacitor tiver carga, aí o LED permanece aceso, né? O transistor fica ligado ainda. Mas ficou bom. Ficou bem legal. Ficou forte demais. Até. Parece exagerado na câmera, mas não é não. Na vida real é um azul bem modesto. Mas bom, ilumina tudo. É o que importa. Então é isso. Tá bom. Pronto, o que eu vou fazer aqui, eu vou soldar um fio vermelho e aproveitar para energizar o circuito. Eu vou pegar desse ponto aqui. E eu vou soldar só um pedacinho de fio que vem dessa placa aqui. Aqui tá bom. Que assim eu pego da alimentação direta da bateria, que é justamente essa
um fio vermelho que tá vindo aqui. Aí ele vem direto e se liga aqui nessa chave. Essa é a chave que liga a lâmpada do rádio. Só que eu vou usar ela para carregar o capacitor, que está na base do transistor. É assim que carrega, a luz acende, né? E quando eu solto a chave, que desenergiza, né, o capacitor, aí ele fica... Aí a carga de energia já sai dele, né? Sai direto do capacitor, pela base do transistor. Aí enquanto tiver carga nele, o circuito vai ficar energizando ali a lâmpada, o LED, né? Vou puxar isso aqui só pro lado. Vou usar a mesma cor de fio, né? Pra deixar padrão. Já que está sendo usado vermelho para isso. Aqui é a fiação dessa chave de power. E deixa eu me ver aqui mais. Aí prende aqui. Pronto. Aí esse fio, esse aqui é o da chave. Esse daqui realmente é a chave. E esse daqui vai ser a alimentação. Repare que o fio é praticamente a mesma coisa. Eu consegui achar um aqui. Eu reaproveitei de cabo de teclado do PS2. Aí ele tem esses pares bem finos aqui. Só que é um fio bem... eu acho que isso aqui é nylon. Essa capa aqui é de nylon. Tá parecendo. Aí eu vou usar esse azul aqui, tá ligado nesse transformador na lata aqui. Tem um ponto de solda. Isso aqui é a terra, né? Aí vai ser terra e esse aqui para alimentar o circuito. E esse aqui é o sinal da chave para ligar a iluminação. Muito interessante. Aí esse vermelho alimenta aqui e passa pela... Tem uma chapazinha aqui no meio. Só que essa chapazinha, quando a gente baixa o botão, que ele é momentâneo, né? Aí ele faz contato com a lata da chave. Aqui embaixo aí. Aí o fio tá soldado na lata. E daqui, né, giz o LED, né? Quer dizer, a lâmpada, né? Aquela lâmpadazinha bem pequenininha. Deve ser dessa... 3 volts, é mais ou menos. Não, tem de 4,5. Deve ser 4,5 e alguns poucos miliamperes. Uma lâmpadazinha bem fraquinha. Aí eu vou dar fazer esse upgrade aqui nesse rádio, só pra ficar... Eu vi que ficou legal o azul, destacou mais o branco, né? Escondeu mais, quer dizer, o verde ficou preto, né? E ressaltou mais. Eu notei que quando o azul pegou ali no ponteiro, né, do VU, ficou amarelo, né? Porque o ponteiro é verde. Então azul e verde dá amarelo, então. Tem esse lance, né? E é isso. Bom, vamos ver como é que ficou aqui. O circuitinho, por enquanto ele está aqui nessa placa perfurada. Mas ele é só isso aqui, hein? Eu vou recortar aqui atrás, aqui em cima é o positivo da alimentação, aqui embaixo é o terra, né? E aqui no meio é o sinal da chave, liga aqui. A saída vem nesse ponto aqui, hein? Aqui que é o coletor do transistor. Aí o LED, cadê o outro fio aqui do LED? O outro fio do LED vai, o anodo vai aqui no positivo, né? E os resistores que estão no outro lado, no catodo, vem aqui para o coletor do último transistor. Aqui eu estou usando um 548 como driver, né? E um 338 para poder passar a corrente por ele. Embora que só está passando no máximo 30 miliamperes, não é muito não. Mas como é um LED de alto brilho, né? Aí tem um certo consumo. Aí eu resolvi deixar o 338 no lugar para segurar essa carga. Eu vou cortar essa placa aqui para diminuir o tamanho e achar um jeitinho de colocar nessa abertura por aqui. Dá para esconder ali. Na verdade dá para esconder em vários lugares aqui. Dá para colocar aqui embaixo, perto do... aqui não, porque é a área do alto-falante, não vai dar. Mas aqui tem um espaço bem grandão, é só encostar em algum lugar aqui
E aí prender nessa própria fiação que já está amarrada aqui. Não tem muito segredo não. Vamos lá, fazer os trabalhos aí dessa parte. O circuito é tão pequeno que eu vou deixar ele aqui, escondido. Embaixo da placa ali dos controles de tonalidade. Ficar bem legal, escondido aqui na altura certa. Isso aqui apoia na placa na hora de colocar, então eu vou deixar aí, vou isolar ele. Aqui dá até pra ver os transistores de saída. Olha o par de saída aqui, como é generoso, né? E o termistor aqui perto. Teve até um rapaz que tava dizendo que a saída era com capacitor, mas eu acho que ele não olhou o manual de serviço, mas é acoplado pro transformador. Esse aqui é o transformador de saída. Esse aqui é o driver que está aqui embaixo. Aqui são os dois capacitores de 470 que substitui aquele duplo. E só. Tem um capacitor que eu estou pensando em trocar, mas ele está na região do VU, embaixo, um pouco inacessível. O capacitor que controla o quer dizer, ele faz com é o do circuito do controle automático de frequência. Aí tem que um capacitor pequenininho de 1 micro e eu vou substituir ele, tá? Eu acho que ele é Elna. A Elna, acho que esse foi o único que eu não vi no esquema para testar. Eu vou colocar um de filme metálico mesmo, que eu encontrei. Aliás, poliéster. E pronto. E é isso. Vou ligar a fiação agora e posicionar o LED. Pronto, o circuito está isolado aqui. E agora é colocar as coisas no lugar. Vou deixar esse fio soldado aqui mesmo. Ah, faltou isso. Isso aqui é da chave aqui. Vai acomodando os fios aqui dentro desse espaço vazio. O bom é que tem muito espaço vazio, então dá para ir colocando e ajeitando aqui. E aí está. Está escondido no lugar. O LED eu posicionei aqui. Coloquei um pedacinho de papel alumínio, mas eu isolei com fita adesiva, né? Frente e atrás, aí que é isolado. Que ele barra um pouco essa iluminação para frente, né? Que vai sair vazando para cima aqui. E o resto, esse duto aqui tenta jogar para cá. Só que essa fiação sempre vai atrapalhar. Não tem jeito. Mas o importante é o VU e o display. E o resto é arrumar essa fiação aqui. Aqui é o que mesmo? Aqui é alto-falante, é? Não, o falante é esse aqui. É esse? Não, esses dois, tá certo. E aqui a alimentação, aí tem que refazer o soquete da bateria agora. Soldar esse fio aqui no soquete da bateria. Aí fixa na placa e depois junta tudo. E fecha. É isso. Tá tudo no lugar ali. Eu usei cola quente porque é a melhor coisa para se moldar aqui nessa região. Ela segurou bem aqui a fiação. Não tem outro jeito, que esse soquete é feito para aquela lâmpada, então ele tem uma abazinha aqui que eu não queria quebrar, só para poder fazer ele ficar preso ali, né? Então eu só usei um pouco de cola quente aqui. Ela também ajuda a difundir a luz, ficar mais difusa, ajuda na iluminação lateral. Então vamos cuidar agora do soquete da bateria. Bom, para desencargo de consciência, deixa eu fazer só um último teste com ele ligado ali. Então eu vou ligar o rádio nessa chave aqui. Aí o VU deve mexer um pouquinho pra cá, né? Pronto, aqui ele tá ligado e essa é a chave que liga a iluminação. Aí deve durar alguns segundos até apagar. Vamos lá. É isso mesmo. Então ficou legal. Ficou bem automático, né? O negócio.
Muito bom, muito bom. Agora vamos para a bateria, né? Consertar aquele soquete. Pronto, olhando o capacitor do AVC, eu medi aqui no aparelho. Tá quase 20%, né? Fora da tolerância. Com 5 ohms aqui de resistência interna. Ele tá bom, tá ruim não. Mas, né, se for para usar no dia a dia, no FM, né? Com o circuito FC ligado aí, talvez, quem sabe, depois de algum tempo ele começa a dar seus problemas aí. Mas aí nesse ponto agora a gente pode trocar o capacitor. Ele fica aqui onde está esse cabinho roxo, aliás violeta, né? No manual fala que é violeta. E o ponto de solda dele eu creio que seja esse aqui, com esse aqui. Então, vamos ver aqui. Trocar capacitor aqui nele tá levando muito tempo, eu não tô nem filmando. É muito tempo aqui gasto. Até encontrar um jeito aqui de puxar a solda. Então, aqui já foi. Esse fio violeta sai. O manual tem um mapa certinho de onde essa fiação toda vem. Aí não tem como errar não. Bem legal. Ops, tem uma solda saindo aqui do sugador. Às vezes ele solta esses pedacinhos de solda aqui. Normal. Eu acho que aqui ele já tá solto, né? Ou não. Tem que achar um jeitinho aqui de liberar ele. Foi? Agora foi. Pronto. Agora o BO aqui vou ter que desmontar o VU do lugar. Tem que tirar do lugar. Ele tá bem aqui embaixo. Eu não sei se vai dar pra enxergar. Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Talvez se eu ligar o flash mostre melhor. Pronto, dá pra ver aqui nessa. Onde tem esse fio violeta aqui, o roxo. Aí tem um resistor em pé aqui que tá subindo pra lá. E lá tá o capacitor. Isso aqui é Elna. Então aí eu vou ter. E aqui pra acessar ele eu tenho que tirar o véu do lugar. Mais uma coisa pra gente ver. Então, deixa eu dar um tempo aqui. Rapaz, foi difícil até chegar esse capacitor. Porque tá bem aqui aí. Tive que desmontar as engrenagens da sintonia. Deus me ajude para colocar de volta. Que o mecanismo que puxa o filme aqui tem uma mola. Aí vou ter que ajustar tudo de novo. Mas tá lá, né? Já tá no lugar. O capacitor variável dele é bem interessante, cara. E o transistor do oscilador local do FM tá bem aqui. Danado. Aí tem que usar essas aberturas aqui para poder puxar e colocar as coisas aqui.
senão não dá. Aqui nesse marronzinho aqui é o indutor. Eles têm o jeito deles aí pra fazer. Mas tá aí. Agora é saudar, né? E é o que tem pra hoje. Cadê o fiozinho? Tem que colocar no lugar. Aliás, cortar esse excesso aqui. E tá pronto. Pronto, a engrenagem está posta no lugar. Dá pra ver até o pedacinho do capacitor. O Daia tive que ajustar mais uma vez. Porque ele, assim que soltou, né, ele correu. Aí tive que apertar de novo para não ficar correndo na sintonia. Agora ele está um pouco mais firme. E aí dá para perceber aqui, o manual de serviço pede para que a gente feche o capacitor inteiro, né, para deixar em 520, né, kilohertz, que digo, e alinhar essa setinha, né, daqui do plástico com esse vinco aqui do acrílico. Você vê que encaixa perfeitamente, e não vai mais. Então aí o dial está alinhado já. E agora, vou colocar o VU no lugar. Com cuidado aqui para... Ele tem uma frestazinha que a fiação passa. Tem. Do lado aqui. Aqui repousa o fundo dele. E tem que ter cuidado para não sair o LED também, que eu acabei de colocar. Vamos lá. Ele tem umas linguetazinhas que prende aqui. Pronto, ele está posto no lugar. E é isso, né? É o que tem para hoje. Porque aqui eu não queria usar cola não, nesse ponto, para segurar daqui para cá, né? Não queria pôr não. Mas no geral tá tudo aí. A fiação tá escondida, o circuito tá aqui, tá entrando nessa parte vazia aqui do controle de tonalidade. E agora vê a questão da bateria. A bateria é o seguinte, deixa eu jogar pro circuito aqui. Para poder soldar ali, eu tenho que tirar ela do soquete, que a temperatura vai estragar tudo. Eu já adicionei um pouquinho de óleo aqui para deslizar melhor. Tava meio pesado. Aí aqui onde tem a marca de solda é onde a gente põe. Só que a pessoa que colocou, né, colocou no sentido contrário, né? Ele tava desse jeito aqui. Aí onde prende o circuito, que fica nessas abazinhas aqui, tá faltando um pedaço aí da outra aba. Então eu acho que alguém deu uma queda no rádio. Inclusive no gabinete tem um cantinho que tá quebrado e alguém colou de volta. Mas é um pedacinho pequeno, deve ser uma queda besta, pequena. Mas como as pilhas são pesadas, né, aí acabou pesando e quebrando o soquete também. E o fio saindo, né. Aí eu tenho que trabalhar com ele aqui solto. Deixa o soquete ali. E com o negativo da bateria aqui. Aí eu vou escolher um lado para soldar. Vou precisar de uma ajuda aqui. Aí tem essa mãozinha aqui para ajudar.
Só para estabilizar aqui. Ó, tem que aumentar um pouco a temperatura do ferro, porque aqui esse material vai absorver a temperatura, né? Tem muito metal ali. Mas deixa eu experimentar para ver se eu consigo derreter aqui do jeito que tá. Tá derretendo, tá bom. Dá pra fixar o fio. Tem um resto de fiação aqui, aí. Foi do outro cabo, né? E aqui a gente liga esse fio agora aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. Mais para cá. Agora tem que ver qual é a posição lá no soquete. Eu acho que é melhor colocar assim. Com ele meio que saindo. Pronto. Aí na hora de montar o soquete, eu até dei uma limpada no contato aqui, que tava esquisito. Olha só, esse ponto central aí tava todo corroído. Aí deu até um brilho ali legal. Acho que dá pra usar assim. E aí, deixa eu ver qual é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Pronto, ele tem que ser posto assim. Nesse sentido. Tem meio que umas aberturas aqui, só pra... onde ele se encaixa aqui, assim. Pronto, aí esse fio corre por cima, em vez do outro lado, né? Como... aqui devolve a mola no lugar. Epa! Ui! A outra aqui também. Pronto, aí a gente tem um soquete de correr, né? E sem atrapalhar o percurso aqui das coisas. Aí não dá pra mostrar aqui na câmera com tudo, mas deixa eu ver se eu acho um ângulo bom pra mostrar. Assim. Aí aqui a gente tem o pino do positivo da bateria. Ele só fica assim mesmo, encostado. O resto se encaixaria aqui. Essa linguazinha entra no circuito aqui embaixo. E é isso. E a gente já tem o soquete de bateria pronto para usar. Aqui é o alto-falante, é só devolver. E aí já vai montando o resto do circuito, né? E devolver o rádio, né? Agora, antes de fazer isso, eu vou checar a chave dele. A chave de banda. Eu preciso ver, dentre todos esses contatos aqui, eles são a cada... como é que eu posso dizer? A cada 3 pinos a chave muda, né? A chave ela faz contato com um pino, com o primeiro e o terceiro pino sempre, né? E o do meio fica sem contato. Ela vai desliza 3 vezes, né? Aí eu tenho que olhar aqui, em cada lado tem 3 chaves dessas aqui, 3 pontos para testar, que ficam movendo, né? Aí vai me consumir um pouco o tempo aqui para ver até que ponto, se eu acho algum ponto aqui que tem alguma resistência, não pode ter, tem que ser 0 mesmo, tem que fazer bem contato aqui, do contrário vai dar um falso positivo, dizendo, dando a entender que tem algum componente ruim no circuito, e não tem. O AM, por exemplo, ele estava até desconfiando que fosse o transistor do oscilador local, né? Mas o FM funcionava direito, né? E eles compartilham os mesmos transistores para ambos os circuitos. Então isso pode crer que certeza que é a chave que está suja, fazendo mau contato. Aí coloca uma resistência grande, aí quando vem sinal da antena, vem atenuado já. E o oscilador local também é selecionável, né? Então o sinal produzido, né, que está a 455 kHz a mais, né, do nosso do local acaba ficando também pequeno.
e o sinal parece atenuado, por isso que eu disse que a recepção estava muito fraca, né? Mas no fim das contas foi a chave atrapalhando. E aqui outra chave também em cima, a chave de DX. Ela também estava com a resistência alta. Aí a antena ficava meio desconectada, meio com o sinal fraco, como se tivesse um resistor em série com a antena. Então deixa eu fazer essa última verificação antes de fechar, e aqui ele já está terminado. Tem que até parafusar os terminais da antena aqui de volta. E uma coisa que eu estava pesquisando aqui é que ele não tem na antena, ao menos, um diodo para proteção ESD, de eletrostática. Então eu estou pensando aqui em adicionar um N60 moderno de hoje em dia, que ele é um diodo Schottky de alta velocidade, ou um N4148 entre antena e terra. Inclusive isso diminui até a interferência do FM um pouco, ele suprime um pouco a interferência. Eu notei que no ondas curtas estava pegando FM também, então as estações estavam atrapalhando. Verificar a marcação dessas antenas aqui, essa aqui está meio solta, a antena do Marinho. Mas ainda bem que tem as marcas aqui originais da cera. É só mover elas até ali e pronto, tá tudo certo. Então checar a chave agora. Pronto, aqui eu já encaixei tudo do jeito que devia ser. Só não filmei porque demora um pouco, porque o alto-falante atrapalha, que ele fica solto aqui dentro. Aí tem uma espuma aqui em cima que tem que repor, que ela fica presa aqui na tampa, nessa região. Aqui também tem uma, e aqui tem uma outra também. Elas ficariam na tampa aqui, pressionando o circuito nesses dois pontos, e essa espuma pressionando o alto-falante para evitar a vibração. Mas aí, como eu tinha dito na bateria, né, o lado certo é esse, que aí não engancha no circuito. O outro estava enganchando. E é isso. Agora achar um jeito de pregar essa. Eu tenho umas espumas de colchão, que é praticamente essas aqui. Essa aqui é a única que tá boa. Eu acho que aqui tinha outra, mas ela apodreceu. E eu vou ver se eu consigo achar um jeito de prender elas aqui, mas eu não queria usar cola. Eu acho que eu vou colocar na tampa mesmo. Fazer um círculo redondo que encaixa aqui e aí vai, né? O alto-falante tinha, mas era grudado aqui. Ou não? Era grudado, era. Tem uma marquinha de solda. Aqui tem uma data de código no alto-falante, acho que é 7318, 18ª semana, 1973. Então esse rádio tá certo. Aqui tem 173 e eu acho que é 18 aqui, ou é 48, não sei. Por aí, 48ª semana. Aqui já foi ajustado, mais ou menos. Que o ideal era que a cera ficasse ali, que aqui é o ajuste aqui é na faixa de AM é o ajuste das frequências que estão no início da banda, né? Para você ter mais ganho ali. Essa tá meio móvel aqui, essa outra tá mais fixa, né? Só derreter um pouco dessa cera e já fica no lugar. Tem um restinho aqui, dá pra dar uma puxadinha aqui, só pra segurar mesmo. Infelizmente sai do lugar, não tem jeito. Deixa eu ver a parte dessas espumas como vai ficar. Achei um resistor quebrado e tá ligado bem na antena do AM aqui, hein? Direto no oscilador local. Será que ele é o causador do início da banda? As frequências do início da banda tá com pouca sensibilidade. Eu vou ver se eu consigo ligar um resistor aí pra ver. Bom, aqui é em ondas curtas. Daqui pra cima tá perdido, não pega por causa da interferência das emissoras de FM daqui. Mas tá pegando super.
这 A 还承诺新根新地，它是以世界前年市委界限，在政治当中，耶稣脱离的预言是109次，对复临的预言是。Irreal. Cuando digo y, separo. Real. Tasa de cambio en Cuba. Mira, si tenemos en cuenta que existen en CUP, tarjetas en MLC, tarjetas ahora en divisa, tenemos las clásicas, las tropical y épocas de la República como es. Muy bom. Ha comentado, envió ese comentario, ya tuvimos el de Mauricio Miranda Parrondo, vamos a escuchar a Omar Oberleti Pérez Villar. Rádio Martí, né? Realmente no nos sorprende la existencia de esta tasa porque ya se había anunciado. Lo que no se había anunciado es que sería otra tasa adicional. La existencia de tasas múltiples en una economía es una gran distorsión y precisamente lo que se trata es eliminar distorsión. Entonces hay ciertas contradicciones. Sinal limpo. Por otro lado, se dice que se sacó ese número basado en operaciones reales. Habría que ver si no existe un mercado formal, ¿dónde saldrían esas operaciones reales? Emissoras menores no FM. Controle automático de frequência travado, certinho. Deixa eu desligar aqui. Tá mal sincronizado, aqui deve melhorar quando eu ligar. Melhorou. Travou a frequência. Muito bom. Rio 102. De 2021. Aqui é o VU, né, para o áudio. Aqui é da sintonia. Sinal no máximo. No Templo Maior, Avenida. FM Estelar. Vem celebrar. Step up in this motherfucker. Tá mandando recado, lembra desse dia? Perfeito. Aqui é no AM.
distante aqui. É um sinal fraco. Isso aqui já é outro estado, né? Aqui não tem mais emissora de AM. Para chegar na recepção assim tem que ser muito bom o rádio. Isso aqui deve ser Pernambuco. Longe. Ou então é como é. Eu esqueci o nome do estado, é bem mais acima ainda do Pernambuco. Aí já é 1000 quilômetros por aí. Longe. Longe. Bem longe. Caramba. Pegar limpo assim. A iluminação, como é que fica? Tá ótimo. Até o ponteiro fica aceso ali. Opa, isso. É muito raro aqui ter um rádio bom assim pra pegar desse jeito. Tá ótimo. 18 horas, 52 minutos, lembrando que dá tempo você chegar nessa grande festa. Olha, alguns cantores já tiveram a oportunidade. Deixa eu apagar a luz aqui só pra ver a iluminação como vai ficar. Os cantores, como o pastor cantou já no cemitério, a nossa irmã deputada federal, contra Deixa eu ver onde é que tá o controle. A iluminação tá ótima. Dá pra ver até o computador, né? Tá ótimo. A cantora Aline Barros, a banda Preto no Branco, entre outros, ainda não. E olha que tem interferência no ambiente ainda de fonte chaveada por aí, lâmpada. Aí fica assim no rádio aí. Tá conseguindo ainda receber coisa distante assim. Tá excelente. É isso, é o fim. Então é isso, ele tá ótimo. E o problema do AM era aquele resistor quebrado, junto com a chave suja.
Agora é interessante como é que aquele resistor de 75 ohms quebrado ali, ele está ligado de certo modo no oscilador local, né? Do AM, no transformador. Eu não sei se é dali para o terra, não lembro não. Ou se ele vai para algum outro lugar e tem um capacitor isolando ele, não lembro. Mas ele influenciou também no início da banda. E eu tinha ajustado ele também, 468 kHz nas FIs. Ganhou um pouco de... como é que se diz? Melhorou um pouco a recepção, mas... como o cristal dele é 455, ele ficou com uma espécie de... repetindo estações, uma ao lado da outra, né? Com um pico maior, uma intensidade maior. Então é um sinal de que a forma de onda ali da frequência intermediária tem uma espécie de vale no meio, né? Dá uma falsa impressão de que estava sintonizado. Ele gera meio que essa imagem aí, uma perto da outra. Mas aí eu voltei para 455 e ajustei tudo de novo, todas as faixas de novo, a antena de novo. É um trabalhoso. Tem uns trimmers aí diferentes aí. No ondas curtas mesmo tem um transformador da antena que você ajusta ao começo da banda. Tem um trimmer, eu acho, que cuida do fim da banda. Ou é um outro transformador, não lembro. Não, é um trimmer. Ele também cuida do fim da banda, né? E depois é aumentar o sinal na frequência que o manual pede, né? No caso de ondas curtas é 12 MHz e meio ali. E no AM para antena é 620 kHz. Tá escrito no manual, né? Tem que ajustar a antena, né? A posição na barra de ferrite. E os 1400 na parte superior. Aí tem que ir no trimmer, né? Que é separado do capacitor variável. O capacitor variável não tem trimmer não. Os trimmers deles são por fora. E em regiões longe do capacitor, mas é perto da antena, então tudo nesse rádio é estratégico mesmo. A construção dele, o posicionamento dos componentes, tudo estratégico para evitar perda de desempenho ou ruído. O ruído ele pega, né? Porque ele não tem os filtros que a gente normalmente usa em ondas curtas. Aí o FM acaba entrando, né? Interferindo em boa parte da faixa, lá para os 7 MHz ali, entre 4.3 e 7 MHz, aí fica meio perdido por causa das estações de FM e a interferência do ambiente. Mas o resto depois fica limpo. Eu só vi um rádio que se saiu melhor. Não saiu melhor não, mas só, pelo menos no início da banda ele consegue rejeitar melhor essas interferências. Mas é aqueles rádios que usam aquele chip TF6686. Eles conseguem melhor dar um jeito, se livrar dessa interferência. Mas aqui, como é tudo analógico, né? Isso aí não existe. Então eles teriam que se basear em filtros na antena. Isso aqui eu acho que ele não tem. Se tiver, é muito básico. Mas funciona. A FM dele é incrível. Mesmo com a antena retraída, ele pega tudo. Todas as emissoras daqui da cidade ele pega. É distante, só não preste atenção se pega de outros estados, mas eu não sei. Porque aqui na cidade tem muito prédio interferindo na linha de visão, na linha divisada, não dá pra saber. Mas a FM dele é sempre estelar, com o sinal lá em cima. E limpo, né? Então era isso, 3 capacitores, né, duvidosos. Rubicon, os capacitores dele, eu tava falando que era Nichicon, mas não, ele é Nippon Chemical. É parecido. Mas é isso. Então, ele tá excelente. Não tem nada que mudar não. Eu limpei ele todo por dentro, tava com a creca aí de 50 anos aí, gente que fumava. A nicotina tava no plástico também, eu tirei tudo. Alto-falante perfeito. Sem fazer ruídos e tal. Coloquei umas espumas também. Bem uma espessurazinha de 2 milímetros por aí, 2, 3 milímetros de espuma, naqueles pontos que eu tinha falado no vídeo. No alto-falante eu coloquei mais
mais ou menos 1 centímetro de espuma. Foi, é. E ali já deu para segurar o alto-falante no lugar, para o circuito não ficar se mexendo e tal. Porque a vibração, porque o alto-falante tem um grave bem pronunciado para as frequências desse rádio por aí, lá 200 kHz assim, mas ele fica se tremendo, dá para tremer uma mesa aí. Nessa vibração ele pode ficar fazendo ruído. Aí eu rearrumei a fiação também para não encostar nada, nenhum alarme, coisa do tipo. E ele tá excelente, som maravilhoso, controles de tonalidade e volume não precisa limpar, tá perfeito. Chaves, as chaves precisou de limpar, a de DX, a de ligar também. Aí é isso, aí tá perfeito. Então eu vou encerrar por aqui mesmo. Falou.